Um dia após atos em prol do governo, autoridades se manifestam e falam em pacificação e entendimento entre os poderes. Mercado reage ao acirramento das tensões políticas e dólar fecha em forte alta. Em movimento descentralizado, caminhoneiros fazem manifestações em estradas federais em pelo menos 8 estados. Governo federal lança programa para ajudar pequenas e médias empresas a reduzirem o consumo de eletricidade. Brasil acelera a campanha de imunização anti-Covid e atinge a marca de 66% da população vacinada com a primeira dose. França inicia julgamento do ataque terrorista de 2015, o mais violento da história do país, que deixou 130 mortos. Depois do Talibã divulgar novo governo, o secretário de Estado americano critica os comandantes do Afeganistão. Federação Brasileira de Futebol e clubes decidem manter Série A do Brasileirão sem público. O Jornal das 22 está começando. Olá, boa noite. Boa noite. Foi lançado hoje em São Paulo o programa Potencialize para ajudar pequenas e médias empresas a reduzir o consumo de eletricidade e garantir mais eficiência energética. Com investimentos na ordem de 110 milhões de reais em projetos, o programa Potencialize foi lançado nesta quarta-feira em São Paulo, onde foi assinado o termo de cooperação entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Senai-SP, Ministério de Minas e Energia e o GIZ, agência alemã que, em cooperação com o Brasil, auxilia na elaboração e acompanhamento de projetos sustentáveis. Empresas com até 499 funcionários podem participar. Elas devem manifestar interesse através do site criado para o Potencialize. Depois, o Senai vai até a empresa fazer um diagnóstico e sugerir melhorias. A meta é implementar pelo menos 400 projetos até 2024. Esse programa é importante porque ele traz a dimensão da tecnologia, que o senhor tanto nos estimulou, traz a importância da experiência da União Europeia, principalmente da GIZ, em programas de eficiência energética, traz o governo brasileiro com a política pública, que é importante e fundamental nessa temática também, e agentes financeiros, né? Ou seja, é um programa que abarca diferentes atores com o objetivo de criar aqui em São Paulo, na indústria de São Paulo, um ecossistema que se perdurará após o término desse programa, após 2024, num grande ecossistema de eficiência energética. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a indústria brasileira é responsável por 30% do consumo de energia no país. Por isso, o programa é considerado fundamental para garantir eficiência energética no Brasil. O Potencialize também tem o objetivo de reduzir 7,267 gigawatts de energia e evitar mais de 1 tonelada de dióxido de carbono na atmosfera em 3 anos. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia explicou que o lançamento deste programa também faz parte das ações para mitigar a crise de abastecimento energético provocado pela maior crise hídrica dos últimos anos. O programa, embora de resultados esperados no médio e longo prazo, vai desempenhar um papel importantíssimo neste momento de escassez hídrica que enfrentamos, com a pior seca dos últimos 91 anos, conforme ressaltado pelo presidente Paulo Scaff. Pois vai destacar, mais uma vez, a necessidade de se investir mais em eficiência energética no Brasil. Apesar da diversificação da matriz elétrica brasileira que temos promovido, ela é ainda muito dependente da geração hidrelétrica. Por isso, em anos de hidrologia desfavorável, a segurança energética pode ficar comprometida e os preços da energia elétrica se elevarem, com prejuízo para todos, notadamente para a indústria. Nosso país é dotado de uma grande riqueza de recursos energéticos. No entanto, temos que saber administrar esses recursos, mudando a mentalidade de que os recursos são fáceis, baratos
e infinitos. Nesse sentido, o investimento em eficiência energética se torna fundamental para que possamos ter um crescimento sustentável no país, principalmente da indústria brasileira. O embaixador da Alemanha no Brasil, Eiko Thoms, explicou que, além de reduzir o consumo de eletricidade e garantir maior eficiência energética, o Brasil deve se tornar mais competitivo, além de promover boas práticas em prol do meio ambiente. Com o Potencialize, estamos lançando hoje um projeto muito especial. Ele é um exemplo da integração entre proteção do clima e interesses econômicos no sentido de um desenvolvimento sustentável. A eficiência energética é uma chave para, ao mesmo tempo, reduzir emissões, diminuir custos e impulsionar a inovação. A eficiência energética nos torna mais resilientes frente a aumentos dos custos da energia e a gargalos de abastecimento. O uso eficiente e econômico de energia transforma-se, assim, cada vez mais em uma vantagem competitiva decisiva. Em meio a esse cenário, fabricantes de painéis solares têm registrado alta de até 70% nas vendas e tiveram de reforçar os estoques. O risco de racionamento elétrico no país e a disparada na conta de luz tem feito muitos consumidores e empresas correrem para comprar geradores de eletricidade e painéis solares. E agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 204.999.379 doses. Desse montante, mais de 68 milhões de pessoas já estão imunizadas com 2 doses ou com a vacina de dose única, o que representa mais de 32% do total. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a autorização emergencial de um medicamento do laboratório britânico Glaxo para tratamento de pacientes com Covid, o Sotrovimab. O remédio foi autorizado para pacientes com quadros leve e moderado e com risco de evolução para uma situação grave. O medicamento não será disponibilizado para comercialização, mas terá uso ambulatorial, devendo ser prescrito por um médico. A Organização Mundial da Saúde pediu novamente que as pessoas vacinadas contra a Covid não recebam uma dose de reforço, para que os imunizantes sejam enviados aos países pobres. People are dying who should not be. A Organização Mundial da Saúde reiterou sua oposição à aplicação de doses de reforço de vacinas anti-Covid. For now, Por enquanto, não queremos ver o uso generalizado de reforços em pessoas saudáveis ou totalmente vacinadas. vaccinated. Em agosto, Tedros Adhanom quis decretar uma moratória sobre as doses de reforço até o final de setembro. Mas vários países ricos não responderam ao chamado e lançaram campanhas de reforço vacinal ou terceira dose. Nesta quarta, Tedros pediu para prolongar a moratória pelo menos até o final de 2021. 5.5 billion vaccine doses have now been administered. 5,5 bilhões de doses de vacinas foram administradas, mais 80% em países de médio e alto nível. A meta global da OMS continua sendo ajudar todos os países a vacinar pelo menos 10% de sua população até o final deste mês, pelo menos 40% até o final deste ano e 70% da população mundial até meados do próximo ano. Quase 90% dos países de alta renda atingiram a meta de 10% e mais de 70% atingiram a meta de 40%. Nenhum único país de baixa renda alcançou nenhuma das duas metas. Not a single low-income country has reached either target. A agência também pediu aos países ricos que entreguem o volume de vacinas a que se comprometeram e lamentou que tenham fornecido somente 15% das bilhões de doses prometidas. Seguimos agora com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicadas mais de 5 bilhões e meio de unidades de vacinas anti-Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China segue à frente e registra 2 bilhões e 120 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia, que aplicou quase 700 milhões. Na sequência, os Estados Unidos.
acumulam 376 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que tem praticamente 205 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, ultrapassa a marca de 139 milhões de aplicações. A farmacêutica americana Novavax informou que começou a testar uma vacina combinada com a gripe, contra a gripe e também contra a Covid-19. O ensaio será conduzido na Austrália e envolverá mais de 600 adultos saudáveis entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido previamente infectados com o coronavírus ou terem tomado a vacina contra a doença pelo menos 8 semanas antes dos testes. O Chile aprovou o uso da Coronavac em crianças acima de 6 anos. No Brasil, a aplicação da vacina na faixa etária acima dos 12 anos de idade foi rejeitada pela Anvisa, que liberou apenas a da Pfizer por enquanto. A Agência Reguladora de Medicamentos do Chile aprovou o uso da Coronavac, vacina anti-Covid produzida pela chinesa Sinovac, para uso em crianças de mais de 6 anos. A autorização também permite que mais pessoas sejam incluídas na campanha de vacinação do país. O país já tinha aprovado o uso do imunizante da Pfizer-BioNTech para crianças acima de 12 anos. E mais de 654 mil pessoas nessa faixa etária já receberam ao menos uma dose desde maio. A Coronavac é a principal vacina da campanha chilena, que já vacinou totalmente mais de 13 milhões dos 19 milhões de habitantes até agora. A Coronavac também teve a aprovação para o uso de emergência em crianças na Indonésia e na China. No Brasil, o uso desse imunizante em adolescentes foi rejeitado pela Anvisa. O Chile testemunhou uma queda considerável de infecções nas últimas semanas. E veja a seguir a repercussão dos protestos de 7 de setembro. E ainda, caminhoneiros fazem manifestações em estradas federais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, defendeu a Corte dos ataques que sofreu com maior intensidade durante as manifestações no feriado de 7 de setembro. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sugeriu a pacificação. Nas comemorações pelos 199 anos da independência do Brasil, as cidades do país tiveram atos contra e a favor do governo. Pela manhã, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu primeiro, com críticas ao STF para milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo. À tarde, em São Paulo, citou pela primeira vez o nome do ministro do Supremo, que tanto incomoda o governo, Alexandre de Moraes. Ele disse que não vai mais cumprir as suas determinações. Quem estava na Avenida Paulista fez coro. Depois de ouvir, além das críticas do presidente, as vaias dos manifestantes, o presidente Luiz Fux reuniu os ministros do Supremo para preparar a defesa depois de tantos ataques. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acompanhou a abertura dos trabalhos no Supremo e, logo após a fala do presidente do STF, pediu a palavra.
para ressaltar a importância do entendimento entre os poderes. A democracia é um grande concerto de interesses públicos. É o governo dos contrários, mas também é o governo do possível. É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tanto sonharam e pela qual tanto se sacrificaram. No Legislativo, também prevaleceu o apelo ao entendimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu os trabalhos até a semana que vem, por entender que não existe clima de votações. Mas fez questão de apelar para que os representantes do povo dediquem os esforços no que realmente interessa a todos, que são os problemas como desemprego, crise hídrica e pandemia. Por isso é fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos. Na Câmara dos Deputados, não houve alterações. E o presidente da Casa, Arthur Lira, voltou a falar em entendimento e elogiou o caráter das manifestações das ruas no feriado de 7 de setembro. Quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o Executivo, o Judiciário e o Legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre Judiciário e Executivo. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o Índice Geral de Preços, apontando deflação para o mês de agosto. De acordo com o levantamento do Hotéis Rio, os bairros com mais O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apontou redução de preços de 0,14% no mês de agosto. No mês anterior, a inflação registrada foi de 1,45%. Segundo a FGV, a queda entre julho e agosto foi puxada especialmente pelos preços do atacado. Ao longo do ano, o IGPDI acumula taxas de inflação de 15,75%. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, também apresentou queda na taxa, de 0,92% em julho para 0,71% em agosto. O dólar fechou em forte alta nesta quarta-feira de 2,93% diante do acirramento das tensões políticas após os atos realizados em 7 de setembro e do discurso do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,327 na venda. Um bilionário americano de criptomoedas celebrou com drones a decisão de El Salvador em legalizar o uso do Bitcoin. A medida visa dinamizar a economia do país, dolarizada há 20 anos. Ao todo, 150 equipamentos formaram um símbolo do Bitcoin nos ares. O objetivo de tornar a criptomoeda legal é dinamizar a economia do país, dolarizada há 20 anos. A medida foi implementada pelo presidente Nayib Bukele, mas sofre forte resistência da população e gera dúvida em especialistas. Buenas tardes. It's like digital gold. This is where you put money away. É como ouro digital, é onde se guarda dinheiro para dias turbulentos, para sua conta poupança, e até agora todos que participaram ao longo do tempo se saíram muito bem e acho que vai continuar a ser assim. Very well. And I believe that will continue to be the case. A administração concedeu aos salvadorenhos um valor equivalente a $30 em bitcoins para que comecem a operar. Quando foi criada em 2009, a criptomoeda valia centavos de dólar. Atualmente, seu preço está em torno de $50 mil.
E a seguir, atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, a França inicia julgamento do ataque terrorista mais violento da história do país. ...250 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas, além de 14.430 novos testes positivos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números dos países mais afetados por contaminação da doença. O mundo está próximo da marca dos 222.448.000 casos confirmados e registra mais de 4.594.000 mortes. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela doença, com mais de 40.440.000 diagnósticos e de um total de 652.526 óbitos. A Índia passou dos 33.096.000 casos. O Brasil passou da marca dos 20.928.000 pessoas diagnosticadas e registra 584.421 vítimas fatais. O Reino Unido soma mais de 7.127.000 casos de Covid. E a Rússia contabiliza mais de 6.964.000 casos da doença. Começou hoje na França o julgamento dos ataques terroristas que deixaram 130 mortos em Paris em 2015. O processo deve durar cerca de 9 meses. Já se passaram quase 6 anos desde a noite de horror em Paris, em novembro de 2015, que terminou com 130 mortos e um agressor vivo. O tribunal abriu no imponente Palácio da Justiça de Paris o mega processo que deve ter a duração de 9 meses, com quase 1.800 partes civis e 20 réus, 6 deles julgados à revelia. O franco-marroquino Salah Abdeslam, presente na sala, é o principal acusado pelos massacres perpetrados no dia 13 de novembro de 2015 no Stade de France, norte de Paris, nos cafés da zona leste da capital e na casa de espetáculos Bataclan. Ao ser questionado sobre sua profissão, garantiu que deixou tudo para se tornar um combatente do Estado Islâmico, a organização terrorista que assumiu a responsabilidade pelos ataques. A segurança foi reforçada dentro e fora do tribunal. Em 2020, durante o julgamento do ataque à revista satírica Charlie Hebdo, novos atentados atingiram a França. O atual processo está sendo chamado de o julgamento do século pela imprensa francesa. Os filhotes de panda que nasceram no Zoológico de Madrid passaram por uma avaliação médica. De acordo com os veterinários, os gêmeos estão em boa forma. Os pandinhas que nasceram no Zoo Aquarium de Madrid passam bem. Veterinários examinaram os gêmeos que pesam 171,4 e 137,4 gramas. O sexo dos filhotes ainda não pôde ser determinado. Os dois vão ficar com a mãe, Rua Zuibá, mas contarão com o auxílio de uma incubadora nessas próximas 8 semanas, que são essenciais para o desenvolvimento deles. Segundo o zoológico, o nascimento dos gêmeos foi uma grande contribuição para os programas de preservação de espécies de extinção. A reprodução dos pandas é complicada, seja no cativeiro ou na natureza. Segundo os especialistas, poucos animais possuem o interesse em se acasalar. E mesmo quando há interesse, não sabem como realizar o ato. Além disso, as fêmeas só entram em período reprodutivo uma vez ao ano por 1 ou 2 dias. O panda gigante é listado como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com menos de 2.000 indivíduos soltos em seu habitat. A Polícia Militar Ambiental fez 2 resgates de animais neste feriado de 7 de setembro em Mato Grosso do Sul. Foi uma garça branca presa em um anzol de galho e uma outra que foi uma serpente de mais de 1 metro em uma residência. Esta garça branca grande foi resgatada pelos policiais militares ambientais de Coxim durante fiscalização no rio Taquari, na região conhecida como Barranco Vermelho. O animal estava preso em um anzol de galho, apetrecho proibido para a pesca. A ave foi comer a isca do anzol e enroscou uma das patas e o tronco na linha, não chegando a ser atingida pelo anzol. O animal teve sorte que os militares realizaram o resgate
poucos momentos depois do ocorrido, pois se houvesse maior tempo, o animal não resistiria ao cansaço, já que a linha não chegava até a área de terra. Depois de desenroscar a linha do bicho, os policiais levaram a garça até a margem do rio e, como não apresentava ferimentos, ela foi solta. Já a PMA de Batayporã recebeu o chamado de uma mulher moradora do município de Taquaraçu. Ela estava assustada, pois havia visto esta serpente do quintal de casa e solicitou urgência na captura por haver crianças no local. Os militares identificaram a serpente como jararacuçu do brejo, que não é peçonhenta e de aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Ela foi capturada e, como não apresentava ferimentos, foi solta em uma reserva florestal distante da cidade. E a seguir, o novo governo do Afeganistão. E ainda, a CBF e clubes decidem manter Série A do Brasileirão sem público. Três semanas depois de tomarem o poder, os talibãs anunciaram os principais ministros que formarão um novo governo no Afeganistão. Mohammad Hassan Akhund vai liderar o governo talibã no Afeganistão. Natural de Kandahar, berço do grupo, o novo primeiro-ministro afegão foi aliado próximo e conselheiro político do fundador do movimento e líder supremo Mullah Omar. O cofundador Abdul Ghani Baradar vai ser o número 2 do novo executivo. Figura respeitada por várias facções talibãs, coordenou as negociações de Doha com o governo dos Estados Unidos, que levaram à retirada das forças estrangeiras do país. Abdul Salam Hanafi, ex-vice-ministro da Educação no primeiro governo do Talibã, que proibiu a escolarização das mulheres, também vai ocupar uma posição de destaque na hierarquia do novo governo. Os nomes foram anunciados nesta terça-feira pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, em uma coletiva de imprensa. Todas as agências governamentais ainda não foram anunciadas. Alguns cargos de ministério, diretores e deputados permanecem vagos. Esforços estão em andamento para preenchê-los. Também estão sendo feitos esforços para que pessoas de diferentes regiões e de todo o país possam desempenhar um papel nisso. Mujahid também destacou que não devem ser realizados protestos no país enquanto as leis sobre o assunto não forem estabelecidas. O porta-voz do Talibã ainda denunciou que manifestações no Afeganistão têm mãos estrangeiras operando por trás. O secretário de Estado americano Antony Blinken visitou uma base aérea no sudeste da Alemanha e alertou que o novo governo do Talibã precisa conquistar sua legitimidade com a comunidade internacional para oferecer uma resposta à crise afegã. O secretário de Estado falou sobre o novo governo do Talibã no Afeganistão. O Talibã nomeou um novo governo interino. Estamos avaliando o anúncio, mas apesar de dizer que o novo governo seria inclusivo, a lista de nomes do anúncio consiste exclusivamente de indivíduos ou membros do Talibã ou seus associados próximos e nenhuma mulher. Também estamos preocupados com a filiação e o histórico de alguns desses indivíduos. Vamos julgá-los por suas ações. Blinken garantiu que os Estados Unidos estão fazendo o possível para retomar os voos de retirada de pessoas do Afeganistão. Também acusou os talibãs de impedirem os voos com o pretexto de que alguns passageiros não estavam com a documentação em ordem. A tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã tem influenciado até na prática de esportes pelas mulheres. Segundo o jornal britânico The Guardian, o grupo extremista proibiu que mulheres praticassem esportes no país. A informação foi dada pelo vice-diretor da Comissão Cultural do Talibã. O comissário falou sobre a prática do cricket, esporte muito popular no país, e mostrou que a mesma linha de pensamento será levada em consideração para outras modalidades. A justificativa do grupo extremista para tirar os direitos das mulheres na prática do esporte é que elas estarão em uma situação na qual seus rostos e corpos não estarão cobertos, e o Islã não permite que as mulheres sejam vistas dessa forma. Tais declarações reafirmam a posição de radicalismo do grupo e de exclusão dos direitos fundamentais das mulheres. A Federação Afegã de Cricket afirmou que não foi comunicada oficialmente da posição do Talibã, mas o programa de formação para meninas já foi suspenso. Há relatos de atletas escondidas na expectativa de fuga do país,
temerosas pela repressão. Após a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Japão desistiu de sediar o Mundial de Clubes deste ano. A competição, marcada para acontecer entre 9 e 19 de dezembro deste ano, não poderá receber espectadores por conta das restrições sanitárias. A Associação Japonesa de Futebol, que contava com a liberação total de público para realizar as partidas, preferiu desistir de sediar o torneio. A FIFA agora busca uma nova sede. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou que o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu que a competição vai seguir sem público nos estádios. As arquibancadas ficarão vazias até que autoridades públicas de todas as cidades dos clubes participantes autorizem o retorno das torcidas. A decisão foi tomada em uma reunião com 19 dos 20 clubes participantes da competição por unanimidade, buscando garantir a isonomia total no torneio. O Conselho Técnico da Série A, que conta ainda com representantes das federações de técnicos e atletas e da Associação de Árbitros, vai voltar a se reunir no dia 28 de setembro. A pauta vai ser a mesma e, até lá, CBF e clubes vão intensificar os contatos com as autoridades sanitárias locais para buscar as autorizações necessárias. Na terça-feira, o Flamengo recebeu o aval da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para a realização de 3 partidas como eventos teste, com 35%, 40% e 50% da capacidade do Maracanã, respectivamente. Um protocolo foi definido para a compra de ingressos, que inclui o cadastro em um sistema online, comprovação de vacinação e teste PCR ou antígeno para a Covid-19 48 horas antes do jogo. Durante as partidas, distanciamento social e o uso de máscaras vão ser obrigatórios. No pós-jogo, a Secretaria Municipal de Saúde pretende acompanhar os espectadores por 15 dias. E a seleção brasileira desembarcou no início da madrugada desta quarta-feira em Recife, local da partida contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na chegada à capital pernambucana, a delegação foi recepcionada por torcedores na porta do hotel onde a seleção ficará concentrada. Hoje, a seleção encerrou a preparação para uma partida com uma sequência de treinamentos. O Brasil é líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento após 7 rodadas. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz fala sobre a importância de sempre termos Deus no coração, para que possamos cantar e louvar em qualquer lugar onde estivermos. Só se sente saudade do que está longe. Isso é perigoso. Se estamos na Babilônia, uma situação que a gente não queria estar, ninguém procura. Uma situação difícil que nós não procuramos, mas podemos estar. E neste lugar, nesta situação, a gente sente saudade de ontem. A gente sente saudade de uma época melhor, uma época mais íntima com Deus, que a gente orava mais, que a gente orava e era respondido, que a gente se envolvia mais com as coisas de Deus. Se nos sentimos ou estamos na Babilônia sentindo saudade de ontem, isso é grave, porque é um sinal de que o que me alegrava ontem não está aqui. E por que não está aqui? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, vocês podem ler depois, vão pedir para você cantar um dos cânticos que cantava lá em Sião. Aí vão dizer, como é que a gente pode cantar aqui os cânticos de Sião? Como é que a gente pode cantar? Não dá para cantar aqui, dá sim. Sabe por que eles não cantaram? Porque a Bíblia diz aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Como é que canta? Se pendurar a harpa. Quer dizer, não tenho o que eu quero aqui, não tenho o meu milagre aqui. Então não adianta orar, não adianta live, não adianta buscar a Deus. O que é isso? É pendurar a harpa. Pendurar a harpa. Deixar de louvar a Deus mesmo na Babilônia. Então, se sentimos saudades de Sião, Sião é um lugar maravilhoso. Sião é a nossa casa.
Se sentimos saudades de Sião, é porque na Babilônia, onde muitas vezes podemos nos encontrar, não trouxemos o que nos alegrava lá em Sião. Se eu trago o Deus de Sião comigo aonde eu for, eu posso estar na Babilônia, que eu vou cantar. Porque independe do local, da situação que estejamos passando, o que me traz alegria, o que me dá alegria está comigo. Deus está comigo. E o Jornal das 22 termina agora. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.